Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian e hoje iremos falar sobre Internet das Coisas, ou um termo em inglês, né? Internet of Things ou IoT, para quem preferir a sigla, né? O contexto. Muitos já ouviram falar sobre esse termo. Claro que falasse da internet, saber o que significa ou o que é muito mais fácil do que explicar o seu funcionamento. E partindo por essa linha de raciocínio, temos a internet das coisas que segue o mesmo raciocínio, porém com um conceito novo, né? Então, vamos colocar também o termo aqui em inglês, na verdade, só as letras, né? IoT, Internet of Things, onde a gente tem aqui uma referência, né, com a conexão de algumas coisas com a internet. Então você tem um equipamento e eles conseguem pegar essas informações e utilizar a nuvem ou a internet, seja para coletar dados ou enviar, né? Então a gente tem uma série de equipamentos, como por exemplo TV, né? Ah, geladeiras, celulares, né? Provavelmente a gente já tem algo padrão, celulares que se comunicam com relógios, né? Entre outros elementos. Então a gente pode considerar como internet das coisas, né? A capacidade de algo, né? Esse algo aqui a gente pode colocar como coisas, né? Ou coisa, de se comunicar na nuvem. Vamos colocar como nuvem, que a gente entende como internet. Bom, e isso é interessante que de uma maneira ou de outra a gente começa a interligar as cidades, né, e a sociedade diretamente com a internet, aonde quer que a pessoa visite, né, ou um estabelecimento, no shopping, na rua, em casa, sem precisar ter o acesso de um computador, né? Não necessariamente você precisa de um computador para estar localizado na internet, e sim qualquer componente que tenha essa capacidade de se comunicar com a nuvem. Então, um exemplo que a gente pode utilizar aqui são as Smart TV. Então, a gente tem aqui serviços, né, de streaming, né, como exemplo aqui da TV. E dentro desse serviço você consegue ter um acesso a Netflix, Prime Video, entre outros fatores, né? Então a gente tem a conexão. Bom, além da TV, a gente já tem algo mais evoluído também, como os carros, né? Teslas. Então, vamos ver se a gente pega aqui o painel, onde são carros autônomos com bastante informação, né? Que essa imagem aqui seja bem bacana. E um acesso à internet também, né? Então aqui são alguns exemplos, né? Do que a gente tem na transmissão de dados, né? Se a gente coloca já direto o termo aqui, parece uma série de componentes, né? Essa imagem aqui é bacana também, ó. Todos esses componentes interligados. Então vai desde câmera, TV, máquina de lavar, celular, relógio, carro, até mesmo as casas,
tudo conectado a um meio. E esse meio, né, está aqui a nossa nuvem. Esses equipamentos, eles possuem uma maneira de se comunicar através da internet. Então, a gente sempre precisa, né, necessita de um acesso à rede, né? Por mais que seja componente diferente, o acesso à rede é crucial, né? Então, independente se seja através de um roteador ou de um sinal de 3G ou 4G de algum determinado componente, né? Então, independente do sinal, sempre vai ter esse contato com a rede. A ideia é que, independente do local onde você esteja, né, dentro da sua casa ou fora do ambiente, a circulação de dados seja constante. Então, esses equipamentos conectados diretamente à rede, né, à internet, é uma série de dados massivos que são enviados para servidores ou os fornecedores de determinado produto. Então, o tempo todo estamos sendo atravessado por sinais. E nesses sinais, né, as informações passam por eles. Então, a gente tem uns exemplos mais comuns, né, como por exemplo alguns gadgets que a gente chama, falando-se de roupa, onde você conecta um relógio no pulso e ele capta os seus passos. E isso pode ser utilizado para mandar uma informação para um servidor de quantos passos o usuário dá frequentemente. A mesma coisa com sinais vitais, né? Imagina que você tenha um relógio que consiga em tempo real mostrar e enviar os sinais vitais, batimento, etc., do seu corpo. E a partir disso, um local, um hospital, um centro de pronto-socorro fica de olho nas operações, né? Vai ter alguém responsável, algum usuário lá, especialista na área, e qualquer tipo de problema, antes mesmo de você ter o problema, o pessoal já vai conseguir identificar. A ideia é essa. É claro que não é 100% assim, né? Mas imagine que antes mesmo da pessoa ter um problema de saúde, já começa a constar essas informações devido ao envio de uma pessoa que está andando na rua ou em casa, o aparelho conectado à internet, podendo ser um colar ou o celular, envia constantemente esses dados, né, referente ao corpo da pessoa para um local específico e lá é feito a análise. Não necessariamente a gente precisa de uma pessoa para ficar analisando esses sinais. Então, algo que hoje já é possível é o uso da inteligência artificial. Então, a gente pode ter um algoritmo por trás, onde ele detecta os sinais e, baseado-se no que a inteligência entende ou aprendeu ou vai aprendendo ao longo do tempo, consiga analisar esses sinais, esses dados e tomar uma medida, uma situação, né? Então, tudo perfeitamente sólido hoje em dia é possível fazer algo do tipo e a gente vai melhorando. Então, a gente tem vários exemplos, né, relacionado à internet das coisas no nosso dia a dia. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, então, uso no dia a dia. Então, exemplos que a gente tem bem comum são nas casas. As casas, como de costume, a gente tem os aparelhos eletrônicos. Na verdade, tem que ser um eletrônico, né? Uma parte do equipamento tem que ser para ver a conexão com a internet. Então, esses aparelhos, eu vou deixar de forma geral, né? Eles têm que ter algum tipo de conexão IoT. E aí os exemplos que a gente tem são as Smart TV,
Alguns exemplos de geladeira. Ah, temos também travas de segurança, onde você consegue fazer a fechadura, né, funcionar de forma inteligente, de forma online também pelo usuário, onde ele consegue controlar, tudo envolvendo aí princípios de eletrônica, né, alguns hardwares livres também, como o uso, por exemplo, de Arduino, é possível também fazer algo semelhante a isso, entre outros conceitos, né, falando-se de casa. Temos também o controle termostático da casa, né, entre outros fatores. Isso falando de casa. Podemos colocar também, falando-se de roupas, um exemplo bem comum, né? Por exemplo, o relógio. Então tem essa questão de toda a tecnologia, né? Falando-se do da vestimenta, né? Que a gente tem hoje. Então qualquer tipo de acessório, vamos colocar diretamente aqui que fica mais fácil. A gente pode colocar como acessórios inteligentes, tá? Outro exemplo também que a gente pode ter é os relógios, né? E é interessante pegar essa imagem aqui também. Então a gente tem um exemplo aqui dos relógios, né? Que consegue conversar, mandar mensagem diretamente ligado ao celular, ver o mapa, enviar e-mail, entre outras aplicações, tá? Então aqui é um exemplo. Vamos ver aqui. Acho que a própria Smart aqui também dá para utilizar de novo essa imagem, que a gente evita de ficar pegando lá. Perfeito. Entre outros componentes, tá? E aí se a gente tem algo relacionado à saúde também, né? Então, de alguma forma, você utilizar um acessório também relacionado à medicina vai ajudar bastante, né, a identificar qualquer tipo de problema antes mesmo que ele aconteça. Então a gente consegue ter esse. Então um exemplo bem bacana também que a gente pode utilizar, né, tanto de pressão sanguínea, temperatura, o próprio relógio no pulso. A gente consegue fazer esse controle, né? Então, independente do que seja, sempre tem uma tecnologia por trás, né? A gente tem vários componentes e é algo que já é acessível hoje para a maioria das pessoas, né? Algo que vai se tornando mais simples ao passar dos anos e do tempo. Outro conceito legal, né, que pode ser aplicado também é falando da agricultura. Então, na área da agricultura, a gente pode ter aí sensores inteligentes, e aí esses sensores inteligentes, eles auxiliam tanto na questão de umidade da terra,
temperatura, né, entre outros aspectos, tudo para auxiliar. Então vamos colocar aqui de agricultura, para ver se a gente... Ah, tem aqui os sensores, né? Vamos ver se a gente identifica. Essa imagem é bem bacana, né? Que você consegue ter o controle. Vamos abrir ela aqui em uma nova guia, né? Então a gente consegue ter o controle da terra, do plantio, do cultivo, baseado-se em equipamentos, né? Que é um tablet. Claro que aqui é superficial essa imagem, né? E baseado-se nas informações, você consegue fazer previsões de quanto está ganhando, quanto está perdendo, baseado-se na quantidade, né? Uma análise quantitativa das informações, entre outros aspectos, tá? Então tudo isso é bem interessante para essa área da agricultura. Então, para quem trabalha, né, diretamente nesta área de conhecimento, internet das coisas, pode ser aplicado tanto na informática quanto na engenharia. E as características desses profissionais são sempre a mesma. Então, o uso da tecnologia, essas tecnologias já possuem os componentes embutidos, né, para comunicação, e existe também a forma de trabalhar é, conduzindo ou criando novas tecnologias. Mas no mercado a gente tem muita coisa pronta já. É claro que, por exemplo, você não vai poder pegar algo, comprar e inserir dentro do seu carro, pelo menos por enquanto, né? Uma TV, por exemplo, se ela não tem uma conexão com a internet, ela não é smart, a gente pode resolver esse problema dependendo da TV, plugando um componente, um pendrive, alguma entrada, e aí você utiliza um aparelho que vai ser um intermediário entre a TV e o componente e a internet. Então a gente consegue resolver esse problema tornando-se a TV um processo onde a gente usa um outro equipamento e transforma ela numa espécie de Smart TV. Com os carros, acredito que ainda não tenha nada do tipo. A mesma coisa que vale para outras tecnologias possíveis, né? Então, uma câmera, a casa, né? Simplesmente pega algo, substitui e a gente dá esse aspecto de inteligência, né? De internet das coisas para determinado componente. O mesmo equivale para as pessoas também, então a gente vai precisar aí de algum application, algum celular ou um acessório, e isso vai te fornecer um acesso à internet com um componente mais simples. E aí você vai ter em qualquer canto que vá a tecnologia. Então, se por um acaso não estiver com celular descarregar ou algo do tipo, a gente vai ter outras tecnologias em mãos, né, ou não, para resolver esse problema e fazendo parte da população, né, algumas coisas que vão facilitar prevendo e prevenindo alguns resultados aí que ninguém gostaria, né? Falando-se na agricultura, o impacto é diretamente na sociedade também, no preço, no cultivo, e isso reflete tanto no lado empresarial, né, e do uso da própria população, né? Então, esses sistemas aqui, hoje em dia se torna necessário, né? Se você quer ter um negócio independente da área, né, a gente pode falar que é até multidisciplinar, pois aborda vários componentes diferentes, várias áreas diferentes. Um profissional ele tem que ser também multitarefas, né? Então, independente da área de atuação, tem seu estudo, mas é aplicado à própria tecnologia também. Bom, então, esses componentes, independente do que seja, eles possuem algo em comum, né? Então, a gente vai ter aqui uma conexão
com a rede. Essa conexão com a rede, ela não se dá diretamente ao equipamento, e sim eles possuem um mecanismo para isso. Então esses componentes eles vão ter um mecanismo e a partir desse mecanismo a gente estabelece essa conexão. Qual tipo de mecanismo? Depende do componente, né? Então tanto a TV, o próprio relógio, outros modelos de relógio, algo relacionado à agricultura, todos eles para estabelecer uma conexão com a rede. E essas tecnologias podem variar. Então, a gente pode ter tanto o Wi-Fi, podemos ter outras tecnologias como 3G, 4G e agora, né, 5G. Então esses são os mecanismos utilizados para a comunicação, né? Então a gente tem esses elementos aqui, onde independente de qual que seja, você precisa desses recursos. Seja um sinal de celular, telefonia, né? 3G, 4G, 5G, ou até mesmo acesso à rede local, né? Através de um roteador, né? Para te fornecer wireless, né? O sinal wireless. Bom, com essa conexão, a gente parte para uma outra parte do conhecimento da internet das coisas, que são os dados massivos, né? A gente pode ter inúmeros dados coletados do usuário. Vamos ver aqui uma imagem bem bacana. Esses dados podem ser diretamente relacionados a números binários também, né? Que é o principal foco, né, da informática. Então, determinado equipamento ele vai ter uma varredura de informações. Essas informações vão ser enviadas e a gente tem aqui dados massivos e esses dados é, às vezes é muita informação para uma pessoa, um ser humano. Então entra um outro recurso chamado-se inteligência artificial. E aí, a partir da inteligência artificial, a gente consegue fazer algumas coisinhas, né? Mais interessante ligado a esse tema, né? Então, a partir dos dados, é feito utilizado modelos de inteligência artificial, onde uma inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de áreas que envolvem algoritmos inteligentes. E a partir desses dados, podem-se utilizar um outro conceito chamado Machine Learning. Então, a partir do Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, vamos pegar aqui um modelo bem legal. Pode ser essa daqui. Então, esses dados que são transportados contêm informações do usuário, né? Seja quantidade de passos, frequência cardíaca, número de plantações, canais mais assistidos, séries, filmes, tempo que a TV fica ligada ou não, muita informação
resulta em uma série de dados aplicados à inteligência artificial, então conjuntos inteligentes de algoritmos, que é aplicado também no conceito de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então, determinadas máquinas podem aprender de forma inteligente o que fazer com esses dados, tanto na tentativa e acerto, tá? E aí você não precisa de uma outra pessoa operando, né, do outro lado do servidor, dados e o que fazer com esses dados. Então a própria máquina aprende o que fazer e proporcionar, por exemplo, propaganda sobre determinado produto de acordo com o gosto do usuário. Então você pode acabar sendo monitorado por essa tecnologia, né? Não pense que só tem o lado bom, né? Você utilizar a internet relacionada a outros objetos, coisas, né? Eletrônicos, TV, geladeira, entre outros fatores. Mas pessoas podem captar também essas informações e utilizar em pró de tentar realizar uma nova venda, né? E tornar o consumidor aquele cliente para o resto da vida enquanto ele utiliza determinada tecnologia, né? É possível? É possível também, tá? Mas temos que tomar cuidado também quanto à segurança desses dados, né? Como se trata aqui somente de máquinas, e esses equipamentos possuem algum mecanismo, né, embutido que se torne esse acesso, então uma placa de wireless, Wi-Fi, uma plaquinha de Bluetooth, né, que gera um sinal, capta as informações que tem lá dentro de um chip. Tudo isso também a gente tem que tomar cuidado, né, levar em consideração que pessoas podem invadir esses sistemas. Da mesma maneira que esses recursos estão na internet, pessoas também estão na internet de uma forma indireta. E aí esses dados podem ser vazados, né, por pessoas que a gente não queira, né, pessoas terceiras. Além disso, né, dos dados, inteligência artificial, machine learning, né, um outro conceito que entra aqui no meio é a questão da PLN, né? Que é o processamento de linguagem natural, onde a gente consegue interagir com a maioria desses equipamentos. Então você consegue falar, né, por exemplo, com determinada tecnologia e ela te reproduz um resultado. Então a gente tem, por exemplo, comando de voz para acionar um abajur, apagar a lâmpada, ligar uma música. Tem pessoas que possuem, né, aquela luminária inteligente, aonde ela adequa a luz de acordo com o cenário, tem um sensor. Você coloca para despertar tal horário e aí toca uma música, né, ao invés de ser aquele barulho maravilhoso, né, de manhã, é uma música mais calma, ou simplesmente ela só acende a luz e vai aumentando a intensidade dessa luz. Então temos o reconhecimento de fala, né, diretamente do tom da voz humana interagindo com uma máquina, né? Um sinal analógico que é convertido pelo aparelho em digital, entende-se a semântica e capta a informação de acordo com o comando armazenado e programado de tal objeto, né? Então, cada objeto possui uma tecnologia. Não temos muito algo que padroniza, né? Então, como a gente tem, por exemplo, a internet e temos os modelos de camada, né? OSI, TCP/IP relacionado à internet, acaba enquadrando nesses dispositivos, mas nada voltado para o próprio dispositivo, tá? Então, acredito que
Tem muita coisa ainda para evoluir, né? Não é simplesmente pegar algo que existe e conectar à internet, ou de repente conectar já diretamente numa rede social, né? Algumas coisas fazem sentido, outras não, mas tudo isso está evoluindo com o tempo, né? Mas cada equipamento aí possui a sua tecnologia. Bom, então como agora a gente está partindo para uma tecnologia 5G, né, mais rápida, a tendência do uso dessas tecnologias é maior, né? Então, anos atrás, né, em meados de 2010, 2012, era quase impossível, né, a gente ter total acesso à internet somente pelo celular, utilizando dados móveis. Então, a diferença, né, de 4G para 3G é gigantesca. As aplicações da época eram diferentes. Então você tinha páginas e cada página às vezes você tinha que baixar um plugin ou um app. Não era nada incluso dentro de uma página. Então, para baixar, por exemplo, algo de 25 megabytes pelo 3G, era horrível, né? Quase impossível. E esse salto que deu para o 4G mudou bastante. Então, para o 5G, mais ainda, né? A quantidade de dados massivos atravessando a cidade, pessoas, é muito maior. E esse conteúdo é um tema de estudo, até mesmo de teses, né, de mestrado e doutorado, né? Cidades inteligentes, onde a gente consegue conectar uma cidade inteira, vários recursos, de forma de melhorar, né, o ambiente, tanto da própria cidade quanto da população. Tem até algumas imagens legais aqui, né? E hoje a gente está acostumado, né? Qualquer ambiente que vá, você quer o acesso à rede, né? O acesso à internet, pensando diretamente nessas soluções. Então, se é a trabalho, se é para economizar, se é para ter o contato, né? Imagine que você viaje para fora do país e o seu celular, na verdade, a sua operadora, não tem uma cobertura em determinado local do país. E aí você quer curtir as suas férias, quer postar as fotos no Instagram, na rede social, e não consegue por conta do chip do provedor, né? A tendência então é que você se conecte a uma rede daquele local onde você está. Se não tiver o Wi-Fi, o wireless ou não conseguir se conectar, o máximo que vai dar para fazer é gravar as informações, tirar foto e depois, posteriormente, quando chegar da viagem, postar. Então, isso meio que não existe, né, no mundo de hoje. A gente é antenado aí 24 horas com tecnologia. Mas falando aí do smartphone, a ideia é que daqui a alguns anos todo esse tipo de tecnologia seja acessível em qualquer ambiente que você vá, seja no campo ou na cidade, né? E os algoritmos inteligentes sempre vão estar por trás dessas tecnologias. Claro que a gente precisa visar também alguns recursos e meios tecnológicos voltado para energia, saneamento, água, luz, né? As próprias pessoas, o e-mail, né, bate-papo, questão corporativo, profissional também, né? Será que uma pessoa consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Ainda mais com home office hoje em dia, utilizando qualquer tipo de tecnologia, entre outros fatores, visando a segurança destes dispositivos. Como eu falei, né, hoje em dia é muito fácil e muito acessível. Se você quer automatizar, por exemplo, a sua casa, você compra alguns equipamentos super simples, conecta, faz uma instalação, né, na lâmpada, em casa, e aí você torna a sua casa inteligente também. Então não precisa de um conhecimento muito avançado. Como eu falei, né? O recurso por trás, que é a criação, vai um pouco mais além, tanto para um profissional de TI quanto de engenharia.
Então, com o avanço do 5G, a velocidade de download em qualquer canto, né, vai ser muito mais rápida, proporcionando melhores aplicações e dispositivos, tá? Outra coisa é a infraestrutura, né? Então, a infraestrutura da cidade, né, falando como um todo, tem que ser algo significativo, né? Então, tem a questão do investimento, antenas, recebimento de sinal, algo acessível para a população, né? O que a gente tem hoje no mercado se resume a esses componentes, né? A essas tecnologias. Mas futuramente, na verdade, o presente já é isso aqui. Bom, já é uma realidade que temos no dia a dia. A tendência é que isso aqui evolua, né, cada vez mais e uma tecnologia que já nasce aí com as novas gerações. Algo que dá para se fazer, né, entrando nesse mundo aqui de internet das coisas, é utilizando aqui algumas plataformas, né, como por exemplo Arduino. Então temos este componente, né, algumas variações, sensores, um hardware livre onde a gente pode programar, né, e a partir disso, né, podemos até falar de uma aula separada, né, sobre Arduino, criar projetos também. E a partir desta ideia, né, não somente Arduino, Raspberry Pi também, que é um outro conceito, pode ser utilizado, né? É como se fosse uma espécie de mini computadorzinho também. Vou esperar carregar aqui. Eita, essa imagem aqui é grande. Vamos pegar essa daqui. Então temos esses conceitos onde é algo pronto, você faz uma conexão ou outra, conecta em um computador, faz a programação e aí você tem vários tipos de projeto. Então vamos pegar aqui o exemplo do Arduino e aí a gente vem aqui uns projetos. Então temos vários projetos, ó, ventilador, sensor, ó. E aí a partir da prototipagem, né, desses equipamentos, você monta um projeto final, né? Então interliga o equipamento, faz o teste e tem um resultado final. Vamos ver se a gente. É que aqui está no Tinkercad, né? Vamos ver aqui. Então a gente tem aqui algo já voltado para o mundo real, né? Então a questão da fiação, programação, né? Como eu falei, a gente pega conceitos de engenharia e de informática, né? De tecnologia. Ó, tem vários projetos. Vamos entrar aqui para a gente ver alguns. Ó, aqui é para solar, né? Outro sensor. Aí ele mostra até a foto dos componentes, né? Dos componentes, ó, lixeira inteligente, né? Então tem muita coisa feita com esses componentes. Churrasqueira, que é da fumaça, né? O robozinho. E a gente tem Raspberry Pi também, né? Bom, muita coisa. Você pode conectar, ter vários sensores, água, umidade, conectar celular, áudio, temperatura. Bom, são vários elementos, né? Essa imagem aqui também é interessante, né? Então você tem aqui na palma da sua mão o controle de inúmeras aplicações ao redor, falando-se de, né, de tecnologia informática ao redor do mundo. E a ideia é que cada vez mais fique desta maneira. Então, um professor, durante a sala de aula,
seja ela virtual ou física, ele vai ter um controle muito maior, né? Então, orientando os alunos através do computador, né? Através de um tablet, ele joga a imagem para o computador, abre-se as cortinas, aumenta o volume, desliga o computador de um aluno caso necessário, entre outros fatores. Né? Então a gente consegue visualizar tudo isso, né? Ver a tela do aluno também. Isso são alguns exemplos voltados para educação, mas as oportunidades são as mais diversas possíveis, tá? Quando a gente fala de internet das coisas, não é um assunto complexo, mas a gente precisa entender que você tem uma estrutura por trás, algum mecanismo onde a gente vai conectar esses equipamentos. E aí o profissional de informática, TI ou até mesmo engenharia precisa conhecer algumas dessas ferramentas, alguns protocolos de internet também, né? Caso ele for desenvolver equipamentos, ele tem que saber o mínimo para o desenvolvimento de uma interface ou dispositivo de web. Então, o conhecimento de camada de rede, protocolos, camada física, modelo OSI, modelo TCP/IP, conceitos de eletrônica, elétrica também, né? O que é uma rede, o que é a internet. Então, todos esses aspectos se diz respeito à internet das coisas. E como vimos, né, o próprio presente, o futuro, é que cada vez mais a gente tem essa tecnologia atribuída, seja de uma maneira mais simples, utilizando Arduino, Raspberry, Smart TV, carros Tesla, né? Alguns recursos inteligentes, tudo interligado, né, na sociedade, tecnologias que já são utilizadas no dia a dia, cada vez mais casas, roupas, equipamentos da medicina, agricultura, entre outros elementos, né? O varejo também é interessante, mercado, shopping, feira, o que seja. E tudo isso com o princípio de conexão com a rede, utilizando algum mecanismo, seja Wi-Fi, 3G, Bluetooth, infravermelho, qualquer tipo de tecnologia, gera-se os dados massivos, e aí a gente tem um conjunto, né, de áreas, né, que envolve algoritmos inteligentes, própria inteligência artificial, aprendizado de máquina, substituindo simplesmente o olhar humano para esses conceitos, esses dados, e trazendo-se novos resultados que pode voltar, né? Então, o resultado de machine learning pode voltar para as aplicações e dar um resultado visível para o usuário na sua tela, né? Independente do que seja. E a ideia é que cada vez mais, né, a gente tem aí um conceito de cidade inteligente. Bom, pessoal, então alguns conceitos relacionados à internet das coisas. Algo interessante também, né, que eu posso deixar como sugestão, vou colocar aqui, é um vídeo do YouTube, tá? Então a gente tem aqui dicionário do programador, IoT Internet das Coisas. Então o canal tá aqui também, né? Código Fonte TV, né? Acho bem bacana esse conteúdo, né? Dessas duas pessoas aqui. Acredito que seja o casal, né? Eu sempre me vejo mais no conteúdo, né? E aqui tem um conteúdo bem bacana, eu sempre gosto da didática também, né, desse canal, e eu deixo como sugestão, tá? Então, vou deixar aqui como sugestão para vocês darem continuidade, assistir, super rápido, tá? E a gente encerra então por aqui, né, a nossa aula. Espero que tenham gostado desse conteúdo, tá? Super simples mesmo, né? A gente vai ter mais aulas aí relacionadas à prática, né?
envolvendo e não alguns conceitos de tecnologia, IoT também, né, com Arduino, Raspberry, vai ser bem interessante também, tá? Mas não deixem de assistir esse vídeo para complementar esta aula, tá? É isso, pessoal. Valeu então. Até uma próxima. Tchau, tchau.